Na solidariedade passiva, aqui lá do artigo 275, as obrigações, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Então alguém pagou a metade, o resto está devendo o restante. A obrigação se resolve, né? Não importará a renúncia da solidariedade, a propositura da ação pelo credor contra um ou de alguns dos devedores. Então, ninguém está renunciando à solidariedade. Entrou com ação contra um, mas todos são solidários. Depois todos serão convocados a participar daquela obrigação lá no processo, né? Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Então, o credor vai ter que se habilitar, porque um dos devedores morreu, lá na herança do devedor, no quinhão que ele era devedor, né? Salvo se a obrigação foi indivisível. Estou colocando obrigações divisíveis, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores, né? O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita os outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Então, um pagou a parte dele, mas continua a obrigação integral, né? Qualquer cláusula, condição, obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição de outros sem consentimento destes. Se esse fez um acordo que aumentou a obrigação, isso não pode ser feito sem o consentimento dos devedores solidários, né? Qualquer cláusula, né, porque isso eu estou colocando, que houve um agravamento da obrigação, né? Impossibilitando-se prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mais pelas perdas e danos, só responde o culpado. No caso das obrigações dos devedores solidários, né? Quando houver algo maior, porque quem foi culpado foi esse vai responder pelas perdas e danos, né? Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Quem deu causa, a mora, né? Então é tranquilo. O direito, nós estamos no 280, hein? Lá no 281, o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe foram pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. Então, se eu me opus a uma situação jurídica, não vai se estender aos outros, só a mim, né? O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores e cobrar só de um. Depende da condição e da ação, e depende da obrigação que for criada. Se o credor é exonerado da solidariedade de um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então, se ele afastar um, os outros continuam. Quem manda é o credor. Eu quero a obrigação. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos co-devedores as suas cotas, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores. Eu paguei a dívida e meus devedores solidários, eu vou cobrar deles, já porque eu estava recebendo uma obrigação maior e resolvi pagar, tá certo? No caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, se um dos credores foi exonerado se um dos credores foi exonerado pelo credor, os devedores foi exonerado pelo credor, foi afastado, no caso de rateio, ele volta para o pagamento. Por quê? Porque a dívida foi feita em rateio, então será paga por todos os devedores. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela com aquele que pagar. Então é tranquilo essa questão
da solidariedade passiva e da solidariedade ativa. Direito das obrigações, professor Joel, aqui na plataforma Aprenda. Claro que isso aqui vai impactar diretamente na jurisprudência e como os contratos são realizados e como as obrigações, os negócios jurídicos são realizados. Daqui a pouco a gente volta.